Muito bem, pessoal. Então vamos retomar o estudo da cláusula de preferência no contrato de compra e venda, tá? Como esse assunto ele é um pouco mais longo, né? Tivemos aí que dividir em 2 vídeos para não ficar muito extenso. Bom, então voltando aqui o nosso compartilhamento, pronto. Artigo 517 do Código, ele trata sobre esse direito de preferência ou de preempção, né, quando ele recai sobre uma coisa em condomínio. Então aqui nós podemos ter um bem móvel ou imóvel em condomínio. Então, veja, quando o direito de preempção for estipulado a favor de 2 ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo. Se alguma das pessoas a quem ele toque perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizá-lo na forma sobredita. Pois bem, esse dispositivo, então, ele traz algumas informações importantes sobre essa preferência. Primeiro, que esse direito de preferência ele pode ser conjunto. Então, o que significa dizer que eu tenho um direito de preferência conjunto? Significa dizer que esse direito de preferência ele pode ser estipulado a favor de 2 ou mais indivíduos em comum. Então, se a gente pensar num imóvel, por exemplo, só para deixar a visualização um pouquinho mais clara, imagine que eu tenho aí, por exemplo, um imóvel em condomínio com A, B e C. Então, A, B e C, eles são condôminos desse bem. Veja, é possível que esse direito de preferência ele seja estipulado em favor de A, de B e de C. Caso em que nós teremos um direito de preferência conjunto, né, nos termos do artigo 517. Repare que esse direito de preferência, ele é indivisível. Isso é muito importante, né, principalmente para fins de provas, concursos. Isso aqui é muito importante. Ó, tenha atenção. O direito de preferência é indivisível por força de lei. Então, o Código Civil estabelece que esse direito de preferência é indivisível. E o que significa dizer isso? Significa dizer que quando o direito de preferência for conjunto, ou seja, nessa hipótese que nós estamos estudando, ele só poderá ser exercido em relação à coisa no seu todo. Isso é muito importante. Repare, o professor Marco Aurélio ensina que, sendo o direito de preferência conjunto, os ex-condôminos não poderão readquirir cotas do bem. Porque o artigo 517 exige que o bem seja adquirido no todo, embora o direito seja protagonizado por mais de uma pessoa. Então, na verdade, no exemplo que eu dei para vocês aqui, em que eu tenho A, B e C condôminos e todos eles têm o direito de preferência, B não pode usar o seu direito de preferência para readquirir a cota do A. Ou ele exerce o direito de preferência em relação ao bem inteiro, ou não exerce. Como o código prevê que o direito de preferência é indivisível, neste caso, o código está proibindo que o B compre ou recompre a cota do A ou a cota de C, de modo que o direito de preferência ele tem que ser exercido em relação ao bem inteiro. Então, ou o B exerce o direito de preferência em relação ao bem todo, ou não exerce. Percebeu? Então, isso que significa dizer que o direito de preferência é indivisível. Ok? Pois muito bem.
se esse direito de prelação, esse direito de preempção, ele não for respeitado. Então vamos imaginar que eu tinha direito de preferência, né, porque eu inseri no contrato de compra e venda a cláusula de preferência, mas o comprador, ele resolveu simplesmente vender o bem para uma outra pessoa, para um terceiro, sem observar a cláusula de preferência. O que eu, que fui preterido nesse direito, o que eu posso fazer? O artigo 518 responde. Ele diz assim: responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem. Responderá solidariamente o adquirente, se tiver procedido de má fé. Então vamos lá. Se o direito de preferência não foi respeitado, aquele titular do direito de preferência que foi preterido não vai poder anular a compra e venda. Então, isso é um primeiro ponto. O preterido não pode anular a compra e venda. Também não pode entrar com ação adjudicatória para ver a coisa para si. Não pode. Não pode. É diferente de outros casos que nós já estudamos, onde eu posso entrar com a ação adjudicatória para ter a coisa para mim. Aqui não. Aqui não cabe isso. Restará àquele que foi prejudicado apenas a possibilidade de pedir perdas e danos. Então, no meu exemplo, se eu sou titular do direito de preferência e não tive esse direito respeitado, o sujeito vendeu o bem para um terceiro sem observar a cláusula de preferência, eu não posso anular essa compra e venda. Eu também não posso entrar com a ação adjudicatória para pegar o bem para mim. Não posso. Só me restará perdas e danos. Pedir perdas e danos contra o sujeito que vendeu o bem sem observar a preferência. Agora, repare que, no que diz respeito ao terceiro adquirente, o artigo traz uma hipótese de responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque ele diz que se a pessoa comprou o bem e não sabia da existência do direito de preferência, não sabia da cláusula de preferência, quem compra o bem não terá o dever de indenizar. A indenização só será devida por quem vendeu o bem sem observar a cláusula. Quem comprou não vai ter que indenizar, desde que esse comprador, esse adquirente, esse terceiro adquirente, comprove que não sabia da existência da cláusula. Então, se havia um contrato de compra e venda entre A e B, o A era o titular da preferência. O B vendeu o imóvel, por exemplo, para o C. O A, que foi preterido, não tem como anular a compra e venda, nem tem como entrar com a adjudicação para pegar a coisa para si. O que ele vai fazer? Entrar com perdas e danos contra o B, que foi quem vendeu o bem sem observar a compra e venda. Num primeiro momento, o C está isento do dever de indenizar, desde que ele prove que não sabia da cláusula. Agora, se o terceiro adquirente sabia da cláusula, então olha aqui, ó. Se sabia da cláusula, o adquirente será solidariamente responsável pela indenização, porque agiu de má fé. É o que diz o artigo 518. Então, o C só vai responder por perdas e danos solidariamente com o B
se ele agiu de má fé, se ele comprou o bem sabendo da existência da preferência. Ok? Trata-se aí de uma solidariedade prevista pela própria lei. Tá bom? Aí o Tartucci ainda vem e fala, tá, mas qual é o prazo que o preterido vai ter para ingressar com essa ação pedindo as perdas e danos? Porque o artigo não fala de prazo, né? Qual que é o prazo que aquele que teve a preferência desrespeitada vai ter para entrar com o pedido de perdas e danos? Tartucci vem e fala, é um prazo prescricional de 3 anos. Tudo bem? Ele vai ter o prazo prescricional de 3 anos para ingressar com o pedido dessa ação de perdas e danos. Tá bom? Então, no meu exemplo, o A, ele vai ter 3 anos para entrar com o pedido de perdas e danos. Trata-se de uma ação condenatória, natureza condenatória, há uma relação civil, então o Tartucci manda aplicar o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do próprio Código Civil, tá bom? Para chegar nesse prazo prescricional de 3 anos. Beleza? Tartucci ainda sustenta que o início desse prazo, né, o prazo terá início do surgimento da pretensão, ou seja, de quando é realizada a venda em detrimento do titular da preferência. Então o Tartucci fala, ó, prazo prescricional de 3 anos e começa a contar de quando é realizada a venda desrespeitando a preferência. Só que ele mesmo reconhece que, eventualmente, você vai poder defender que o início desse prazo se dará com a ciência do vendedor de que ele foi preterido. Então, o próprio Tartucci, apesar de entender que o prazo começa de quando é realizada a venda, ele mesmo entende que é possível defender uma outra posição no sentido de que o prazo começaria a partir de quando o vendedor tiver ciência de que ele foi preterido, aplicando a teoria da accionata. E essa segunda posição, de fato, parece ser mais justa. Né? Parece ser mais justa, porque aí ele está utilizando a ciência, né? Ou seja, a partir do momento que o vendedor descobre que ele foi preterido. Então parece ser uma posição aí mais justa realmente, tá? Bom, nesse ponto eu quero diferenciar com você os efeitos da preferência convencional, que é exatamente o tema que nós estamos trabalhando aqui, desse vídeo e do vídeo anterior, e os efeitos da preferência legal, ou seja, aquela preferência que nós estudamos com o artigo 504 do Código, que é a preferência que fala do condômino, preferência específica do condômino na compra e venda de coisa comum e indivisível, objeto já de estudo aqui do nosso curso. Lá no 504, nós temos um direito de preferência legal, ou seja, trazido pela própria lei, independe de cláusula no contrato, independe da vontade das partes. Tá lembrado? Então, ó, preferência legal. Preferência legal. Artigo 504. Quando existe o desrespeito da preferência, cabe anulação da compra e venda ou adjudicação no prazo decadencial de 180 dias. Então você vai poder, quem teve preferência legal desrespeitada, vai poder anular a compra e venda, entrar com a ação adjudicatória no prazo de natureza decadencial de 180 dias. Nessa preferência legal, eu tenho efeitos erga omnes para todos.
é diferente da preferência convencional que nós estamos estudando, onde não cabe anulação da compra e venda e nem cabe adjudicação. Cabe apenas perdas e danos. O prazo, por sua vez, tem natureza prescricional e de 3 anos. Aqui eu não tenho efeitos erga omnes, eu tenho efeitos inter partes. Percebeu as diferenças? Então, se você for perguntado quais as diferenças ou as principais diferenças entre o direito de preferência estabelecido por lei e o direito de preferência convencional, estabelecido por cláusula contratual. Está aqui possibilidades, né? Na preferência legal, cabe anulação da compra e venda, adjudicação, prazo de natureza decadencial de 180 dias, efeitos erga omnes. Preferência convencional, cabe apenas perdas e danos, prazo de natureza prescricional de 3 anos, efeitos inter partes. Tá bom? Veja você que aqui nós temos um outro ponto de distinção entre a cláusula de prelação e a retrovenda, né? Porque os efeitos da cláusula de preferência são interpartes. Ao contrário da já estudada retrovenda, que possui natureza real, né? E por via de consequência, efeitos erga omnes, como nós já estudamos no vídeo anterior. Então, mais um ponto de distinção entre a cláusula de preferência e a cláusula de retrovenda. Bom? Avançando, o artigo 519 fala: se a coisa é expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. Professor, mas pô, tava tudo indo bem, né? Mas aí esse artigo 519 vem para falar de desapropriação? Pois é. Esse artigo é criticado por alguns doutrinadores no sentido de que ele não tinha que estar aqui, né? Mas, seja como for, foi vontade do legislador trazer esse dispositivo aqui, então a gente precisa entender o que ele significa. Bom, esse dispositivo, ele traz aquilo que nós chamamos de direito de retrocessão. Então, esse é o direito trazido pelo artigo 519. Ele traz o direito de retrocessão. A retrocessão é um instituto típico, próprio, do direito administrativo, mas que o legislador do Código Civil achou por bem transportar para cá. Seja como for, entenda. A retrocessão é o direito que o expropriado tem. Expropriado é aquele que perdeu um bem porque houve desapropriação. Então, é o direito que o expropriado tem de readquirir o bem objeto de desapropriação quando ao bem não tiver sido dado o destino de interesse público para o qual se desapropriou. Então, a retrocessão é o direito que o sujeito tem de recomprar o bem que foi objeto de desapropriação quando a este bem não tiver sido dado o destino que o poder público disse que ia dar. Então, imagine que eu sou dono de um grande terreno. Eu sou dono de um grande terreno, tá? Aí vem o poder público e fala, ó, Sérgio, esse terreno aí seu é maravilhoso para a construção de uma escola pública. Então, eu, poder público, estou desapropriando esse seu terreno. Perdeu. O terreno agora é meu, é do poder público. Vou te pagar uma indenização, mas o terreno agora é meu. Tudo bem, perdi, fui expropriado, perdi o bem.
Só que passa um tempo e o poder público não dá a destinação. Não dá a destinação. Ou então, deu uma destinação diversa. O poder público me desapropriou aquele bem e depois eu estou vendo que aquele bem foi usado por um político para construir uma casa de veraneio para o político. Eu falo, opa, pera um pouco. O poder público me desapropriou esse bem para construir uma escola pública. Agora eu estou vendo que o político X está construindo uma casa de veraneio no terreno que era meu. Não, não, não. Eu vou usar do meu direito de retrocessão. Eu quero recomprar esse terreno do poder público. Esse é o direito de retrocessão, tá? Aí o que acontece? No direito de retrocessão, o expropriado ele vai ter direito de preferência para comprar o bem pelo seu preço atual. Então, nesse meu exemplo, eu, que fui o expropriado, eu vou ter o direito de recomprar esse bem, retrocessão, e eu vou ter o direito de preferência na compra desse bem. Então, se tiverem outros interessados em comprar o terreno, eu, como expropriado, eu terei um direito de preferência. Eu terei um direito de preferência. Percebeu? Para a gente lembrar alguns conceitos correlatos do direito administrativo, olha só. Lembre-se do conceito de predestinação. Lembre-se do conceito de predestinação. Predestinação é o desvio de finalidade, consistente em empregar o bem desapropriado para outro fim diverso daquele para o qual foi desapropriado, sem utilidade pública ou interesse social. No meu exemplo, houve predestinação do bem. Ele foi desapropriado para a construção de uma escola pública e acabou sendo usado na construção de uma casa de veraneio para um político. Predestinação. Não teve utilidade pública, não teve interesse social nenhum. Mas também pode ocorrer a chamada adestinação, que é a omissão do poder público, ou seja, o bem foi desapropriado e não recebe qualquer destinação. Perceba você que a predestinação que permite que o artigo 519 seja aplicado é aquela predestinação ilícita, ou seja, o bem desapropriado foi empregado para finalidade diversa, sem observância do interesse social ou utilidade pública. Então, no meu exemplo, houve uma predestinação ilícita, porque foi desapropriado para a construção de escola pública e acabou sendo usado na construção de casa de veraneio. Então, teve uma outra finalidade diversa da desapropriação e não se observou interesse social nem utilidade pública. Porque, repare, olha aqui, se o bem foi empregado para outra finalidade, mas respeitou-se o interesse social, respeitou-se a utilidade pública, não caberá retrocessão, uma vez que não houve desvio de finalidade. Então, no meu exemplo, o meu terreno foi desapropriado para a construção de uma escola pública. Aí, desapropriou-se. Quando o poder público foi começar a construir, ele construiu um hospital público ao invés da escola. Porque naquele momento entendeu-se que o hospital público seria mais útil para a coletividade. Nesse caso, não tem problema. Apesar de ter havido uma outra destinação do bem, manteve-se utilidade pública, manteve-se interesse social. Então, não cabe retrocessão aqui. Tá? Não cabe retrocessão. A retrocessão só vai ser admitida se houve, repito, predestinação ilícita. Deu-se outra finalidade para o bem sem observância do interesse social ou utilidade pública. Aí eu vou poder fazer uso da
retrocessão com o meu direito de preferência que o artigo 519 me assegura. Eu vou ter o direito de retrocessão, tenho o direito de recomprar o bem desapropriado e terei direito de preferência nessa compra. Beleza? Aqui apenas dei o exemplo, né? Bem foi desapropriado para a construção de escola pública, mas empregado na construção de hospital, que se relevou o mais importante. Exatamente o mesmo caso. Lembrando que a adestinação também possibilita a retrocessão. A destinação é a omissão do poder público. O poder público desapropriou o bem e não deu destinação nenhuma. O bem está lá parado, sem destinação. Isso é a adestinação, falta de destinação do bem. Também possibilita o instituto da retrocessão, também possibilita a aplicação do artigo 519. Tá bom? Para a gente fechar cláusula de preferência, o último dispositivo, que é o artigo 520, fala que o direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Então, o artigo 520 arremata o nosso estudo dizendo: direito de preferência, cláusula de preferência, não pode ser cedido nem passa aos herdeiros. Então, a lei prevê a intransmissibilidade da cláusula de prelação, seja causa mortis, seja inter vivos, reconhecendo-se assim uma natureza personalíssima para a cláusula, reconhecendo que o direito de preferência tem natureza personalíssima. Ok? Então não pode ser cedido, nem causa mortis, nem inter vivos. Tá bom? Meus amigos, finalmente terminamos o estudo da cláusula de preferência. No próximo vídeo, a gente continua o estudo das cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Tá bom? Vou parando o nosso compartilhamento por aqui e no próximo vídeo a gente continua com mais contrato de compra e venda. Até lá!